Olá, que tal a gente conhecer um pouco mais sobre doenças bacterianas? Será que a gente consegue prevenir as nossas plantas? Ou até controlar esse tipo de doença? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fique com a gente porque está começando agora o programa Ganhando o Futuro. E eu tenho certeza que você já percebeu que nós estamos num local um pouco diferente. É que nós estamos no Instituto Biológico de Campinas, aqui em Campinas, interior de São Paulo. E eu tenho ao meu lado a doutora Suzete. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. A doutora Suzete vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse assunto. Mas antes, eu gostaria que você conhecesse a Família Felina, um grupo de fertilizantes da Bioagros que vai te auxiliar em todas as etapas do seu cultivo. Estamos aqui no CIA, Campo de Inovações Agros, onde são feitos os testes dos nossos produtos em vários setores aqui. E hoje nós vamos falar para você sobre as feras da sustentabilidade, são as feras da Bioagros. E você vai conhecer cada fera dessa hoje de pertinho. Eu conto tudo para você hoje aqui no nosso programa. Tudo começa com o leão, que prepara o solo e fortalece as raízes, melhorando a qualidade e reduzindo a perda de nutrientes essenciais para o crescimento inicial da lavoura. Na sequência, vem o lince, que atua na fase de crescimento, deixando a planta muito mais resistente para enfrentar momentos de estresse, como a falta de água ou o ataque de doenças. Aí chega o guepardo, na fase reprodutiva, fortalecendo o florescimento e ajudando a formar mais frutos. Depois, para manter a lavoura nutrida durante toda a fase produtiva, entra a força da onça, com um pacotão de macro e micronutrientes para sustentar a planta até a colheita. E para impulsionar o crescimento verde e saudável das plantas, o tigre fecha o ciclo, garantindo aí uma lavoura bonita, vigorosa e muito mais produtiva. Viu só como é fácil você acompanhar cada etapa da sua lavoura com as feras da sustentabilidade? Pois é, eu tenho novidade para você. É isso mesmo, desconto. Quem não gosta de desconto, não é verdade? E o desconto hoje vai ser Lince20. Esse é o nosso cupom de desconto, Lince20. Agora pega aí o seu celular, mira a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Temos também o site, ou você pode estar ligando também no 19 97172 1673. Entregamos para todo o Brasil e tem mais, ainda parcelamos para você no seu cartão. Quer dar aquela turbinada na sua lavoura? Venha conhecer as feras da sustentabilidade. São as feras da Bioagros. Você leva leão, lince, guepardo, onça ou tigre com esse cupom de desconto de 20%. Lembrando que o cupom de desconto agora é Lince20. Liga aí, 19 97172 1673. São as feras da Bioagros, são as feras da sustentabilidade, são as nossas feras felinas. Estamos de volta aqui com a doutora Suzete. E doutora, existem boas práticas para a gente prevenir a entrada de doenças bacterianas? Ótima pergunta, Gustavo. Porque quando se trata de doenças bacterianas em plantas, na realidade a palavra controle é muito forte, porque até o momento não existe um produto que controle as doenças bacterianas. Essa é a busca de décadas, né? E que não existe ainda um produto que você diga assim, ele controla aquela doença, né? Nós falamos sempre em manejo da doença. Quais são as práticas que normalmente nós recomendamos? Primeira coisa é a obtenção de mudas ou sementes sadias. Então, a procedência dessas mudas e sementes, isso é primordial para garantir que você não está colocando no seu campo uma doença. Trazendo de outro lugar, né? Exatamente. Então, assim, mudas e sementes sadias seria o primeiro passo importante, né? O que fica bem, assim, complicado para o produtor é quando você já tem a doença no campo, né? Por exemplo, você já tem uma bactéria no solo ou você já tem plantas que já foram infectadas e que podem estar disseminando isso para as outras plantas. Então, aí você também tem algumas práticas importantes para evitar isso. Por exemplo, ferimentos
que você causa na planta, eles se tornam portas de entrada para a bactéria. Então, se você tem uma planta doente e você passa por uma sadia, mas causa ferimentos, isso pode causar a abertura para essa bactéria. Qualquer ferimento, seja na poda, na colheita, no desbaste, na poda, qualquer tipo de ferimento. Exatamente. Então, assim, é muito importante que você tenha essas precauções com relação a como você vai manusear o seu equipamento, principalmente se você já tem um histórico lá. Aí é que você tem que acender a luz vermelha e tomar mais atenção com relação a tesoura de poda, por exemplo, escadas que você vai colocar para colher frutos. Então, isso tudo é muito importante. Até a escada, encostar a escada pode dar um ferimento, né? Pode. E ela pode, inclusive, levar a bactéria, se você encostar, ela pode estar na escada e você passar para a planta seguinte. Então, isso pode acontecer também. Por isso é que uma das práticas em campos de citros é a cada rua que você tem, você para e lava a escada, o saco de colheita, para depois seguir na rua seguinte para coletar os frutos. E uma curiosidade, então hoje não existe produto que controla as bactérias dentro da planta, é isso? Isso. Qual a dificuldade da gente controlar essas bactérias? Pois é. Isso a gente vê inclusive na área clínica. Por exemplo, por que nos hospitais nós temos as superbactérias ou as bactérias super resistentes? Porque as bactérias, elas têm uma elasticidade, uma plasticidade genética que ela consegue romper as barreiras e ela passa a se tornar resistente àquilo. A adaptação dela é muito rápida. É muito rápida. Então, assim, por exemplo, hoje, os produtos à base de cobre ajudam, né? Mas nada impede que, com o passar do tempo, se o patógeno persistir na cultura, ele se torne resistente ao cobre. E aí aquela prática pode passar a não funcionar mais. Né? Mas o cobre ele ajuda a não ter o ataque da bactéria. Isso. Mas depois que a bactéria está dentro da planta, a gente não consegue fazer mais nada. Não, por isso é que sempre quando a gente fala em doenças bacterianas, é o preventivo. Porque uma vez instalada, qual é a solução? É você eliminar a planta doente. É a única forma que você tem de garantir que ela não vai passar para as outras plantas. Quando a gente vê aquele ferimento que ele tem o halo amarelo em volta, e eu escuto muito o pessoal falar isso, não tem mais o halo amarelo, a gente controlou. Isso acontece com doenças fúngicas, mas com bacteriana não tem esse tipo de controle então. Não, você pode ter o halo amarelo e ela vai evoluindo, ela vai se alimentando do tecido, essa lesão vai aumentando e o halo clorótico vai acompanhando, né? Então, isso não quer dizer que se não tiver o halo, não tenha doença ali, a bactéria não esteja ali. Até porque cada bactéria tem uma sintomatologia diferente. Né? Não é padronizada, né, não, doutora? Não, por isso que é tão complicada a identificação delas. Tá, a gente já volta com o nosso bate-papo, porque agora a gente vai conhecer um pouco mais do Instituto Biológico de Campinas. No Laboratório de Controle Biológico do Instituto Biológico em Campinas, cada detalhe importa. É aqui que pesquisadores estudam, desenvolvem e testam micro-organismos capazes de combater pragas que afetam desde grandes lavouras até pequenas hortas. Bactérias, fungos, nematóides e parasitoides são criados com rigor científico para atuar de forma precisa e sustentável, reduzindo o uso de defensivos químicos e protegendo o meio ambiente. Essa visão do controle biológico, essa linha de trabalho, de pesquisa, exatamente com os fungos entomopatogênicos, bastante usados em praticamente todas as culturas do Brasil. Então, aqui nós conseguimos, a partir dos fungos, selecionar cepas especiais para controle biológico de algumas pragas. Por exemplo, para controle de cigarrinha da raiz, que é hoje utilizada por todas as empresas do Brasil e algumas também internacionais que estão utilizando as nossas cepas para controle dessa praga da cana-de-açúcar. O doutor José Eduardo coordena as pesquisas com fungos entomopatogênicos. As cepas desenvolvidas aqui já são aplicadas em milhões de hectares no Brasil e no exterior, inclusive em culturas como cana, soja e hortaliças.
Além disso, há investimentos em técnicas modernas, como a fermentação líquida, que acelera e barateia a produção. Então hoje 100% das empresas brasileiras que produzem fungos usam as nossas cepas, porque elas são as mais fáceis de serem registradas. Então nós temos aí áreas de soja com 5 milhões de hectares utilizando essas cepas, o fungo Bovéria baciana. Na cana-de-açúcar a gente tem 2 milhões de hectares aplicados só com metarrhizium anisópoli para controle dessa praga, o que fez uma redução de pelo menos 50% da aplicação de produto químico. Do outro lado do laboratório, o Dr. Luiz Leite lidera as pesquisas com bactérias e nematóides entomopatogênicos. O Instituto é o único da América do Sul que domina a produção desses organismos em bioreatores, uma tecnologia dominada por poucos centros no mundo. A partir de 2015 é que a gente desenvolveu bastante essa área em parceria com o USDA, quando nós então conseguimos desenvolver um meio de cultura líquida que possibilita a produção massal desses nematóides e também uma formulação em espuma ferrólica que faz parte de um processo de produção de nematóides que a gente chama de processo de produção bifásico, que possibilita atender não somente pequenos produtores, mas também grandes produtores. Segundo estudos internacionais, a utilização de bioinsumos cresceu 25% ao ano desde 2015. Isso coloca o Brasil na liderança na produção e utilização de bioinsumos. Para acompanhar o avanço da demanda, o Instituto criou também o Laboratório de Bioprocessos, instalado em um prédio histórico com quase 100 anos. O espaço é voltado para pesquisa, ensino e prestação de serviços em fermentação de micro-organismos, além de atender produtores e empresas interessadas em fabricar seus próprios bioinsumos. O Brasil hoje já exporta produto biológico, né? O que é uma coisa muito interessante. O Brasil hoje ele lidera essa questão de produção e uso de bioinsumos no mundo. Mais de 50% dos agricultores hoje no Brasil utilizam bioinsumos, que a gente vem notando a nível mundial. A produção de bioinsumos pode passar aí a produção de defensivos químicos, acredito que a partir de 2050, 2040. E estamos de volta aqui com a doutora Suzete. E, doutora, o Instituto Biológico ele tem vários estudos sobre bioinsumos. Existe algum estudo voltado para o controle de bactérias? Sim, o nosso laboratório, vários laboratórios já têm buscado o controle biológico como uma alternativa para essas doenças bacterianas, né? Então, existem pesquisas nessa linha de, além de você dar o diagnóstico para o produtor, também buscar pesquisa de como ele vai poder resolver esse problema, né? E com essa linha de controle biológico, a gente está buscando outros micro-organismos que vão competir com essas bactérias fitopatogênicas e ganhar espaço para impedir que elas atuem na investida de causar os sintomas e doença na planta. Nós temos vários micro-organismos que já estão sendo estudados já estão em testes em casa de vegetação, para a gente já poder fazer agora o screening num campo e testar esses micro-organismos para o manejo dessas doenças bacterianas, porque, como eu falei antes, elas podem se adaptar, nós estamos falando de seres vivos, né? Então, embora um tente controlar ou inibir o crescimento do outro, é assim que a gente fala, né? Pode acontecer deles num futuro entrarem em sintonia e um acabar não neutralizando o outro. Mas a busca é sempre por um micro-organismo que possa combater o crescimento dos fitopatogênicos. Então, o Instituto Biológico ele já está realizando esse tipo de pesquisa e eu acho que é válido ressaltar para quem está em casa que não é uma coisa que fica pronto de uma semana para outra, né, doutora? É todo um trabalho aí que leva meses e anos. Né? Anos. Na realidade, são anos, porque uma coisa que é muito importante ser levantado no controle biológico é que a interação ela é muito específica. Então, de repente, você consegue lançar no mercado um produto biológico para controlar, por exemplo, uma Pectobacterium que causa podridão mole nas plantas. Mas ela pode não funcionar, esse produto pode não funcionar para a Ralstonia, que causa murcha.
né? Acaba Então, sendo muito específico, né? Então, na realidade, esse universo de biológicos acaba sendo infinito, porque você pode ter um produto que atinja um alvo, mas que não funcione para outros patógenos, né? E isso abre caminho para N pesquisas, por isso que o campo está aberto aí para muito estudo, muita pesquisa. Depois que você consegue fazer alguns testes em laboratório, você tem que ir para a casa de vegetação para ver como é que realmente ele se comporta, esse micro-organismo se comporta frente ao patógeno que está tentando entrar na planta. Lembrando, como eu falei, é sempre o preventivo. A gente sempre vai tratar a doença bacteriana no modo preventivo, né? Então você vai levar para a casa de vegetação e só aí, quando a planta realmente se mostrar que ela conseguiu sobreviver porque o micro-organismo combateu o fitopatógeno, é que aí vai para o campo. Doutora, então é muito importante passar por todas essas etapas, né? Primeiro o laboratório, depois casa de vegetação, a estufa e depois o campo, né? Só depois disso a gente consegue identificar os micro-organismos aí que são capazes de virar um bioinsumo, um produto. Exato. E o Instituto Biológico ele tem várias áreas, né, de desenvolvimento de produto e também de laboratório de identificação. Sim. Eu acho que é importante ressaltar que o Instituto Biológico ele tem tanto a área de sanidade animal quanto de sanidade vegetal. E na área de sanidade vegetal, a maioria dos laboratórios ficam aqui em Campinas, né? Então, quando o produtor ele está com uma suspeita de que ele tenha doença ali no campo, ele envia o material para o Instituto Biológico, ele pode até dizer assim, eu não tenho ideia do que está causando isso na minha planta. Mas aqui nós temos estrutura de laboratórios que são específicos para cada patógeno. Então nós temos laboratório que pode estudar se for caso de nematóide, se for um caso de ácaro, se for um fungo, bactéria, pode ser uma planta daninha que está causando algum problema para a planta, pode ser um inseto, nós temos o laboratório de entomologia econômica. Então são laboratórios com especialistas para cada área que você possa que a planta apresente alguma doença, algum problema. Então, independente do problema que o produtor tem em casa, ele pode enviar o material para vocês, que vocês vão conseguir sanar a dúvida dele, identificar o micro-organismo ou macro-organismo, né, que está causando esse problema. Doutora, a gente já volta porque agora a gente vai conhecer um integrante da família felina, grupo de produtos da Bioagros com alta tecnologia que vai te auxiliar aí na sua casa. Tô de volta, amigo produtor, para falar para você sobre as feras da sustentabilidade. São as feras da Bioagros. Estão aqui, ó, todas com nome de felinos: leão, lince, guepardo, onça e tigre. E o que cada um deles pode auxiliar aí na sua lavoura, do começo até o final da etapa, da plantação até a colheita. E cada um deles tem um nome diferente. Vou falar para você agora do lince. E lembrando que são fabricados pela UPL e pela Bioplanta, ou seja, você pode confiar. Fica por dentro agora do que tem aqui, ó, e o que ele pode auxiliar você na sua plantação, na sua lavoura. Então, você vai conhecer um pouco mais agora sobre o lince. Dá uma olhada. O lince é um fertilizante organomineral que combina zinco, enxofre e carbono orgânico extraído de vegetais. Perfeito tanto para aplicação via solo quanto foliar. Ele foi desenvolvido para melhorar a absorção de nutrientes e estimular o crescimento saudável e vigoroso das plantas. O lince, nosso fertilizante da Bioagros, tem vários benefícios. Ele tem uma absorção eficiente de nutrientes, já que a fórmula avançada potencializa a assimilação de zinco e enxofre, deixando a planta mais forte. Promove o desenvolvimento acelerado das culturas, favorecendo lavouras mais produtivas e saudáveis. Ele também estimula o crescimento das culturas. O resultado? Colheitas mais abundantes, plantas mais resistentes e um manejo muito mais sustentável. Experimente lince e veja suas culturas prosperarem como nunca. Tá aí, amigo produtor. Você viu aí o que o lince faz, né? E ó, novidade para você aproveitar. Desconto! Eu sei que você gosta de desconto, então tem um cupom de desconto para você. Você vai colocar LINCE20,
Isso mesmo, Lince 20, pega o seu celular, aponta a câmera para o QR Code que aparece aqui na sua tela, ou então no site. Melhor, liga 19 97172 1673 para você adquirir o lince, ou o leão, o guepardo, a onça ou o tigre com 20% de desconto. E lembrando que o estoque ele é limitado e nós entregamos para o Brasil inteiro e para facilitar para você, ainda parcelamos as suas compras no seu cartão. Tá fácil, né? Então, se você quer as feras da sustentabilidade, as feras da Bioagros, aí na sua lavoura, na sua produção, 19 97172 1673. Anotou aí? Eu vou repetir para você. 19 97172 1673. Venha você também conhecer aqui as nossas feras da sustentabilidade, as feras da Bioagros, produzidas pela UPL e pela Bioplanta. Quer dar aquela turbinada na sua lavoura? Do início até o final, tem para você. São as feras da sustentabilidade. São as feras da Bioagros esperando por você, amigo produtor. Aqui, facilidade no pagamento. E entregamos em todo o Brasil. Mas não demora não, porque o estoque ele é limitado. E você não quer ficar sem, né? Vem você também. E estamos de volta aqui com a doutora Suzete, mas infelizmente o Ganhando Futuro está chegando ao final. Mas eu gostaria, doutora, que você deixasse mais um recado para quem nos acompanhou até agora e tem interesse em entender um pouco mais esse processo de envio para a amostra para vocês, a identificação. Bom, o que eu tenho a dizer para os produtores é que o Instituto Biológico, especificamente o centro onde nós ficamos aqui em Campinas, nós somos uma UTI de plantas doentes, né? Então, os nossos pesquisadores, eles não são especialistas numa única cultura. Nós temos a obrigação de fazer o diagnóstico da doença que está acometendo aquela cultura. Então, não existe uma cultura em específico. É de A a Z, nós somos obrigados a fazer a identificação e, às vezes, até conseguimos propor medidas de manejo para essa doença. Então, havendo suspeita de qualquer problema na sua cultura, entrar no site do Instituto Biológico e mandar para o laboratório, para os laboratórios, mesmo que não se tenha ideia do que se trata aquele sintoma, os especialistas vão conseguir avaliar e poder chegar à identificação do que está acontecendo com aquela planta. Maravilha, doutora. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu aguardo vocês no próximo programa e vamos juntos ganhar o futuro. Até mais.